Boa noite, meus queridos irmãos do grupo NPM. Estamos felizes por mais uma oportunidade de estudo do Evangelho de Jesus. O capítulo sorteado hoje foi o capítulo 1, Não vim destruir a lei, na parte que fala da nova era. Nessa parte nós temos 3 espíritos que nos enviam mensagem. O primeiro, o espírito israelita, que é o item 9. O item 10, nós temos uma mensagem de Fenelon. E o item 11, que foi o sorteado da noite de hoje, uma mensagem de Erasto a respeito de Santo Agostinho. Foi Erasto um discípulo de Paulo, que foi enviado por ele à Macedônia, como está lá no livro de Atos. Nós poderemos confirmar isso em Atos 19, 22. Paulo enviou ele junto com Timóteo à Macedônia. E depois, no livro dos Médios, esse espírito aparece com aquela famosa frase que todos nós conhecemos na doutrina espírita, que é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. O espírito Erasto teve um papel muito importante na codificação da doutrina espírita, porque ele está no livro dos Médios, está no Evangelho segundo o Espiritismo, colaborando com essa mensagem libertadora. E ele traz um comentário aqui sobre Santo Agostinho como um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo, que ele se manifesta quase por toda parte. A razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão, que depois de uma vida como vários outros pagãos, foi arrancado do paganismo, ou melhor, a impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, ele sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava além, que não nos prazeres enervantes e fugitivos, quando afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a voz a lhe chamar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me. Creio, sou cristão. Essa é a frase famosa da conversão de Agostinho ao cristianismo. E a partir daí ele se tornou um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. É um dos mais famosos pais da igreja, com tantos outros, com Irineu, com Orígenes. E pode ler-se nas notáveis confissões deste eminente espírito que ele deixou as características e, ao mesmo tempo, deixou proféticas palavras que ele proferiu depois da morte de sua mãe, Santa Mônica. Dizia ele: estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. E o Espírito Erasto diz assim: que ensinamento nestas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa razão porque hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Erasto, discípulo de Paulo. Esse espírito, como nós já falamos, trouxe uma reflexão a respeito da nova era dentro do não vim destruir a lei. E aqui nós temos um comentário, uma nota de Kardec dizendo assim: poderemos concluir que Santo Agostinho veio demolir o que edificou? Certamente que não. Como tantos outros, ele vê com os olhos do Espírito o que não via como homem. Libertada a sua alma, entrevê claridades novas, compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o sentido verdadeiro
de algumas sentenças. Na terra apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía. Desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, pôde apreciá-la mais judiciosamente. Quando eu leio esse comentário de Kardec, eu me lembro de um primo, frade, um representante da Igreja Católica em nossa família, que eu até me espelhei muito nele para entrar no seminário e seguir a mesma diretriz do seu sacerdócio, que ele, como frade franciscano, conhecedor que era na época entre nós de que eu me tornara espírita, ele não acatou muito bem a minha ideia e até me mandou algumas frases do Evangelho querendo condenar ou ao mesmo tempo negar a reencarnação. Eu sempre o respeitei, porque eu respeito a opinião de todas as pessoas. Mas eu fui a Blumenau, a um encontro lá no Fórum Espírita de Blumenau, e lá tem um grande médium, José Fernando, um pernambucano, que ele é médium mecânico espontâneo. E ele recebe uma mensagem do nosso grande companheiro Alamar Regis, e ao final ele deu o nome de alguns espíritos que ali se encontravam, e inclusive deu o nome por extenso do meu primo, Manuel Celestino. E eu fiquei, ele não conhecia esse médium, eu fui a segunda vez a Blumenau, ele não tinha nenhum conhecimento da minha família, do meu relacionamento. E aquilo me chamou muita atenção. Porém, o mais forte foi no dia seguinte, quando ele recebeu aí sim, espontaneamente, sem eu tocar no assunto, uma mensagem do meu primo que dizia assim: prezado primo, que era assim que ele me chamava, né? Estamos aqui do lado de cá, aonde eu me encontro, a teologia é diferente da teologia ensinada aí na terra, dizia ele. E aí ele fala: estamos todos reunidos aqui, a família, porque lá já se encontram meus pais, meus avós, os pais dele, os avós deles, que são os mesmos, os parentes mais próximos, tem muita gente já, graças a Deus, na pátria espiritual. E ele dizia aqui: todos reunidos aqui, agradece a Deus o trabalho belo que você pratica e faz aqui na terra a favor do Evangelho. E a assinatura foi fantástica. Ele diz assim: o frade na carne, agora em espírito. Manuel Celestino. Mostrando, como diz a mensagem do Evangelho de hoje, que é uma nota de Kardec, que na terra Agostinho apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía. E aí o meu primo disse que a teologia ensinada do lado de lá é diferente da ensinada do lado de cá. Por isso que Kardec diz: desde que, porém, uma nova luz brilhou, pôde apreciá-la mais judiciosamente. Assim é que teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos íncubos e súcubos, e o anátema que lançara contra a teoria dos antípodas. Então, aquele mesmo, meu irmão, meu primo, na condição de frade, ele, baseado na teologia daqui, que ele reconhece que é diferente da ensinada do lado de lá, ele tomou uma decisão de não entender, não aceitar e até condenar a reencarnação. Mas no mundo espiritual, ele vem dizer que, além da teologia lá ser uma diferente da ensinada aqui, ele falava mais ou menos isso, a teologia aqui ensinada é diferente da que nós aprendemos aí. Ele diz: o frade na carne, mostrando como Agostinho, aquele pai da igreja na carne, agora espírito. Ou seja, na condição de espírito, ele passou a entender que o nosso trabalho na doutrina,
os pilares da doutrina, aquilo que a gente prega é uma verdade, como o próprio Agostinho fala, que a mãe dele viria visitá-lo e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Então aqui no mundo espiritual, ele entendeu que há comunicabilidade entre os dois planos, senão ele não estaria esperando a mãe dele para vir visitá-lo e trazer mensagem como esta que nós recebemos em Blumenau, lá em Santa Catarina. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade e meditar sobre as verdades da terceira revelação da nova era, como é o título do nosso evangelho de hoje, mostrando que assim como Jesus não veio destruir a Torá e os profetas, o Espiritismo também não vem destruir a sua doutrina, nem negar as verdades ensinadas por ele. Pelo contrário, vem nos ensinar a praticar, a servir e a tornar palpável através das nossas obras e da nossa conduta de que abraçamos essa nova era, essa terceira revelação tão libertadora. Vamos pedir ao Dr. Bezerra de Menezes que venha em nosso auxílio, trazer a cada um de nós e aqueles que se recomendaram as nossas preces e as nossas orações a assistência de quem necessitam neste momento. Vibremos, portanto, por todos aqueles que nos pediram ajuda, por todos aqueles que estão em nossas mentes, em nossos corações, na necessidade pessoal de cada um e daqueles que nós estamos vibrando neste momento por eles. Que Jesus, em seu amor, em sua infinita misericórdia, derrame as suas bênçãos de amor e de paz. E que o Dr. Bezerra venha, como sempre, trazendo essa assistência, fluidificando esta água, para que nós possamos ser beneficiados através do seu uso. Em nome de Deus, em nome de Jesus, agradecendo por mais esta noite de aprendizado e de experiência diante da verdade reveladora, da terceira revelação nesta nova era, que Jesus esteja, como ele prometeu, conosco, enxugando toda lágrima e derramando sobre cada um de nós as bênçãos, as luzes, a paz e o amor indispensável à nossa evolução espiritual. Durma com Jesus, tenham todos uma boa noite e que amanhã despertemos felizes por mais um dia de existência. Muita paz a todos e até amanhã, se Deus assim o permitir. Parabéns! Você assistiu o conteúdo do canal Espiritismo hoje e amanhã. Se você gostou, dê um like. Se você se interessa por conteúdos espíritas, se inscreva no canal. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Um abraço.